Bom dia, quero saudar você que me assiste nesta manhã com a graça e a paz do nosso Deus Todo-Poderoso. Nós começamos na semana passada um estudo sobre a esperança e a vitória nas cartas do apóstolo Pedro. E na semana passada nós vimos um pouco sobre quem era o autor destas duas epístolas. E eu tinha deixado uma questão para vocês. Quem foi que institucionalizou o cristianismo como religião oficial do Império Romano? Alguns pensam que foi Constantino, mas não foi. Constantino deu liberdade de culto. Quem institucionalizou a religião, o cristianismo como religião oficial do Império Romano foi Teodósio no final do terceiro século, tá bom? Então, se alguém dizer para você que foi Constantino, você pode dizer que não foi, foi Teodósio. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre, a grosso modo, sobre estas duas cartas, sobre entrada no cânon e sua estrutura. O apóstolo Pedro ele exerceu seu ministério até metade, passando a primeira metade do primeiro século, tá? Ele exerceu seu ministério até o final da sua vida e nesse tempo então ele escreve essas duas cartas, tá? Ele vai escrever estas duas cartas. Na segunda carta ele deixa registrado que ele está próximo dos seus últimos dias. Se você puder, junto comigo, abrir lá em 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 14, nós vamos poder verificar isso, tá? 2 Pedro 1,14. Ele diz assim: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, ou seja, a ideia do tabernáculo é o meu corpo, ou seja, aonde eu habito, tá bom? Como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. E aqui ele faz uma referência lá no final do Evangelho de João, se eu não me engano, no verso 21, no capítulo 21, quer dizer, do Evangelho de João, quando Jesus pergunta para ele 3 vezes se ele me amava, e ele responde que sim, e aí então ele fala, olha, que você vai morrer com os braços abertos, ou seja, como se fosse numa cruz, tá bom? Então, Pedro, ele escreve essas duas cartas já no final da sua vida, provavelmente ali entrando na segunda década do primeiro século, entre 60 até 68, não vai fugir muito disso, essas duas cartas que Pedro escreve. Mas essas duas cartas, elas foram consideradas e são classificadas como cartas universais. Paulo escreveu suas cartas, e as cartas paulinas foram cartas que nós podemos dividir da seguinte forma. Ele escreveu cartas específicas para algumas igrejas, como Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Mas ele escreveu também cartas dirigidas a algumas pessoas específicas, como Timóteo e Tito, que nós chamamos de cartas pastorais. As cartas que Pedro escreve, elas recebem essa classificação de cartas, epístolas universais, juntamente com Tiago, Judas, 1ª e 2ª e 3ª João. Por que essa classificação? Porque elas foram dirigidas a igrejas de determinadas regiões e não somente a uma igreja específica, como Paulo fez com algumas das suas epístolas. E nem a uma pessoa específica. Eram cartas que foram escritas para igrejas de uma determinada localidade. Então se classifica como cartas universais. As cartas que Pedro escreveram foram as cartas que Pedro escreveu foram escritas para igrejas que elas eram basicamente constituídas por qual tipo de pessoa que você acha? Bem, as pessoas
constituíram as igrejas para a qual Pedro escreveu eram convertidos, judeus e gentios. Não era nem só judeus e nem só gentios. Embora ele inicie a sua primeira carta fazendo uma referência à dispersão ou o termo hebraico, a diáspora, na verdade, a diáspora em si começa com o cristianismo ali, na perseguição, e eles vão afluindo. Mas os cristãos também deixaram de ser só judeus para ser gentios, à medida que esses que foram dispersos, para onde eles iam, eles anunciavam e pregavam. Isso fica muito claro no livro de Atos, tá? Então, essas igrejas eram constituídas não só por judeus cristãos e nem só por gentios cristãos, mas pelos dois. Até mesmo Paulo tem como ponto de referência, pelo seu trabalho gentil, esse evangelho aos gentios, a sinagoga, que era, na verdade, um ponto de encontro dos judeus. Então, essas igrejas, elas tinham como característica judeus convertidos e gentios, judeus que se converteram do judaísmo e gentios que se converteram do paganismo. Tá bom? Para quem eles escreveram, para quem Pedro escreve, foi para a região ali da Ásia Menor. E isso fica muito claro logo no começo da primeira epístola, onde ele identifica algumas dessas localidades da Ásia Menor, que era Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então ele escreveu para essas localidades. Aí você pode me dizer, bem, em 1 Pedro, isso fica claro de ser percebido. Mas nós podemos abrir lá em 2 Pedro 3, verso 1, e nós vamos verificar que olha um detalhe que ele fala. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a nossa mente esclarecida. Vamos lá. Quem que está escrevendo? Ele se identifica. Simão Pedro, na segunda. Na primeira, somente como Pedro. E ele diz que essa é a segunda carta que ele escreve. Qual é a primeira carta que ele escreveu? É a que nós intitulamos como a 1 Pedro. Tudo bem? Mas aí ele fala, olha, como já vos escrevemos. Ou seja, então ele está falando para o mesmo grupo de pessoas nas duas cartas. Ou seja, ele está escrevendo a sua primeira epístola e a sua segunda epístola para cristãos, judeus e gentios da região da Ásia Menor, especificamente Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Essas eram as pessoas para quem ele estava escrevendo. E qual foi o objetivo pelo qual Pedro escreveu essas duas cartas? Você já parou para pensar por que Pedro escreveu? Porque deu na cabeça, vou pegar aqui e vou escrever. Uma que escrever algo naquela época não era tão fácil. Tá bom? Não tinha acesso a isso assim tão simples como pode pensar. Era caro. E ele então escreve essas duas cartas com um propósito. Você já sabe quais são esses dois propósitos para qual Pedro escreveu essas duas epístolas? Bem, um dos propósitos é que a igreja estava sendo exortada a resistir, a ficar firme às perseguições que podiam vir sobre ela e que algumas estavam vivendo. Então, este é o primeiro propósito, o primeiro objetivo para o qual Pedro escreve, para que os crentes fiquem firmes, para que eles não venham a desistir no meio do caminho, da caminhada cristã. E nós podemos perceber que, ao longo da nossa vida, quantas pessoas que já passaram por mim e por você e já desistiram da caminhada cristã. É justamente isso que Pedro não quer que aconteça com aqueles cristãos, que eles venham a desistir.
Mas existe um segundo objetivo para o qual Pedro escreve. É que aquelas igrejas estavam sendo influenciadas por falsos mestres. E isso nós podemos ver que é algo antigo. Se hoje a igreja cristã do século XXI sofre influências de falsos mestres, de falsos profetas, a igreja lá no seu primórdio também sofria influência. E um terceiro propósito para qual Pedro escreve estas cartas é para lembrar os seus leitores a respeito do juízo de Deus que se aproximava. Meus irmãos, você que me ouve nesta manhã, se o juízo de Deus se aproximava, como Pedro afirma, no primeiro século, quanto mais nós, depois de 20 séculos depois de Pedro, podemos dizer sobre isso. Ou seja, estamos muito mais próximos do juízo final de Deus. Pelo menos 20 séculos mais próximos do juízo de Deus. Então ele alerta sobre isso. E era preciso que eles estivessem firmes na esperança de um novo céu, de uma nova terra, tá? E que eles deveriam viver de modo a glorificar o nome do seu Senhor Jesus Cristo. Eles não podiam viver de qualquer forma, uma forma que viesse a ridicularizar, mas eles tinham que viver de uma forma que o nome de Jesus fosse glorificado entre as pessoas. Os cristãos passaram a ser perseguidos porque o imperador Nero havia incendiado Roma. Mas por que Nero incendiou Roma? Porque, na verdade, Nero queria reconstruir Roma. E para isso, ele precisava que aqueles que estavam com ele encontrassem uma razão. E qual foi a razão que ele deu para que eles acreditassem que Roma precisava ser construída? Vou destruir. Mas como que ele destruiu? Colocou fogo em Roma, mas não assumiu a autoria da destruição e de queima de Roma. Ele atribuiu a queima da cidade de Roma aos cristãos. Foi a ele que foi atribuída a queima da cidade de Roma. E pôs então essa culpa da cidade ser queimada sobre os crentes em Cristo Jesus naquele exato momento. Bem, com isso, o que acontece? O povo passou a olhar os seguidores de Jesus Cristo de que forma? De uma forma positiva? Não, calma aí. Esse povo é incendiário, esse povo destrói tudo. E aí, então, as pessoas, a própria sociedade em si, começou a perseguir os cristãos. Bem, mas isto é em Roma. A carta é lá para a Ásia Menor. E quem está vivendo isso provavelmente é o apóstolo Pedro. Tá bom? Agora, existe uma outra causa pela qual os cristãos também podiam estar sendo perseguidos. E aí não só em Roma, mas também em outras localidades. Você sabe me dizer qual que é? Você já parou para pensar qual pode ser a segunda causa pela qual os cristãos estavam sendo perseguidos? Bem, essa segunda causa é que os cristãos podiam estar sendo perseguidos porque eles estavam sendo acusados de serem canibais. Isso mesmo, os cristãos ali estavam sendo acusados no primeiro século de serem pessoas que comiam gente. E aí é difícil, meus irmãos. E por que desta acusação? Esta acusação era baseada porque os cristãos, eles diziam que os cristãos comiam a carne e bebiam o sangue de um homem morto. Ora, isto por causa do simbolismo da ceia do Senhor. Ou seja, quando ali a igreja celebrava a ceia do Senhor, o pão representava o corpo de Cristo e o fruto da vide, o fruto da
do pé da uva, né? O pé da uva, o fruto dela, era dito que representava o sangue de Jesus Cristo. E algumas pessoas então começou a dizer que por causa disso os cristãos eram um povo canibal, por uma má compreensão. O fato, irmãos, é que o Império Romano, a perseguição direta do Império Romano, logo no início, ela não se deu de forma generalizada por toda a região aonde o Império Romano havia se instalado. Ela acontecia de formas pontuais e provavelmente Pedro, por estar passando essa situação ali em Roma, adverte e prepara os crentes da Ásia Menor para quem ele está escrevendo dessa possibilidade, tá? Mas um fato é real, que ainda assim aqueles crentes para quem ele estava escrevendo estavam sendo perseguidos pelos seus próprios familiares. Por quê? Porque estas pessoas estavam se convertendo a Jesus Cristo e abandonando a sua antiga religião, seja ela o judaísmo ou o paganismo. Isso é muito real hoje dentro de algumas religiões onde uma pessoa se converte e os familiares a tratam como alguém que morreu para elas. Isso a gente verifica principalmente dentro do islamismo, tá bom? Nós temos relatos concretos e reais de pessoas que pertenciam ao Islã e se converteram a Jesus Cristo, abandonaram esta fé para assumir a sua fé em Jesus Cristo e as suas famílias o repudiaram, o trataram como mortos, alguns são expulsos até de seus lares. Então isso era real, essa perseguição, esse sofrimento era sim real para aquela região. Agora, nós queremos avançar um pouquinho pensando sobre a autenticidade dessas duas cartas que Pedro escreve. Alguns críticos, eles rejeitam a autoridade dessas duas cartas do apóstolo Pedro, tá? Mas antes, não, vamos lá, vamos caminhar assim. Eles rejeitam a canonicidade, ou seja, a inspiração dessas duas cartas. Quanto à primeira Pedro, não há uma dificuldade tão grande em aceitar, mas a segunda Pedro há uma dificuldade maior. Bem, qual foi a principal alegação desses críticos para rejeitarem essas epístolas? É que a língua grega, empregada pelo apóstolo para escrever estas cartas, não é compatível com o perfil cultural do apóstolo Pedro. Ora, o apóstolo Pedro era um pescador, não era um homem politizado como o apóstolo Paulo, que foi instruído por Gamaliel, um doutor da lei. Pedro não era assim. Então, o grego que é escrito é um grego que, para aqueles que consideram Pedro como um homem rude, é um grego mais polido, um grego que não combina, não bate com o perfil do apóstolo. Muitos chegam a afirmar que estas cartas foram escritas por autores anônimos que usaram o nome de Pedro. O que aconteceu logo no primeiro século com os escritos cristãos? Algumas pessoas escreveram documentos cristãos e para darem veracidade, para dar autenticidade para aqueles escritos, eles colocavam como se fosse de uma pessoa que tivesse uma certa influência dentro do cristianismo. Então, alguns acreditam que alguém anônimo escreveu o nome, se identificou como Pedro para dar credibilidade ao escrito, tá bom? Esses críticos, eles não levaram em consideração alguns pontos. Primeiro ponto que eles não levaram em consideração, a atuação do Espírito Santo. Ou seja, quem estava orientando estes homens a escreverem estes livros, estas cartas,
era o Espírito Santo de Deus. E, irmãos, o Espírito Santo é quem conduziu eles para escreverem isso. Segundo ponto que eles não consideraram para considerarem a autenticidade, como Pedro, o autor destas cartas, é que Pedro e João foram levados pelo Sinédrio e ali as próprias autoridades, ali no começo do livro de Atos, no capítulo 4, eles foram levados perante o Sinédrio e aqueles homens ficaram quase que embasbacados, boquiabertos, admirados com a ousadia e que Pedro e João falavam. Ou seja, eles eram talvez com uma cultura mais rude, mas instruídos pelo Espírito Santo, eles souberam se comunicar, souberam se posicionar diante de autoridades. E um outro ponto que nós precisamos considerar é o fato que o tempo durante o qual Pedro conviveu com Jesus, ou seja, Pedro sofreu uma grande influência por ter convivido com Jesus. Pedro sabia o que ele estava falando, ele tinha domínio, ele foi testemunha ocular do que ele estava, do convívio com Jesus. Então, ele sabia, ele podia falar. Um quarto ponto que os críticos não consideram é que Pedro, embora pescador, ele não era um homem ignorante, tá? Ele tanto não era ignorante que ele fez uma pregação no início do livro de Atos, um sermão no dia de Pentecostes, em que ele toma uma diretriz que ele vem paulatinamente crescente. Ou seja, ele não era, com o perdão da palavra, e entre aspas, Pedro não era burro. Ele sabia sim se comunicar, tá bom? Também, dentro dessa questão aí, de que, embora ele fosse pescador, ele não era ignorante, é que ele sabia nós podemos observar a liderança do apóstolo Pedro, que ele exerceu na igreja de Jerusalém. Ou seja, ele tinha uma influência. Se ele tinha uma influência, ele não era nenhum ignorante. E ainda dentro disso, ele tinha um caráter marcado por sabedoria, por conhecimento de Cristo, por santidade e amor. Por estes motivos, esses pontos não são levados em consideração por aqueles que tentam, de alguma forma, criticar a autenticidade destas duas cartas como sendo de autoria petrina. Pedro, o grego que ele dominava, não era um grego clássico, mas era o grego popular, era o grego de feira, o grego que a gente costuma chamar de grego koiné, tá? Então ele tinha esse domínio. E as suas duas cartas foram escritas provavelmente não pela sua mão, mas ele usou algum amanuense, um auxiliar, para poder escrever para ele. Talvez ele tenha ditado, ou ele ia contando e essa pessoa ia escrevendo para ele. Isso fica muito claro, porque ali em 1 Pedro 5,12, abram lá junto comigo, vamos lá em 1 Pedro 5,12. Olha o que ele diz. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela está em firmes. Ou seja, ele está escrevendo pela mão de quem? De Silvano. Quem é Silvano? Silvano é Silas. Olha que coisa maravilhosa e linda. Mas Silas andou com quem? Silas fez uma viagem missionária com Paulo. E é ele que está escrevendo, que está sendo a mão de Pedro. Ou seja, Pedro está contando para ele e ele está redigindo. Se é um ditado literal, ou se Silas vai melhor arranjando, não interessa. Mas ele está escrevendo o que sai da boca de Pedro. Então pode ser essa uma questão da diferença no grego.
tá? E é possível, não dá para afirmar porque isso não está, mas talvez seja possível que quem tenha redigido a sua segunda carta de Pedro, possa ser João Marcos, tá? Aquele que fez a viagem missionária, tá? Junto com Paulo, e depois abandonou Paulo na primeira viagem missionária, aí depois há um desentendimento entre Paulo e Barnabé em quererem levar numa próxima viagem e Paulo decide não levar, tá? E aí é esta pessoa. E esta pessoa, João Marcos, teve muito contato com Pedro. Sabe por quê? Voltam lá agora, tá? Em 1 Pedro 5,14. Diz assim, ó. Não é 1 Pedro 5,14. Deixa eu só confirmar aqui. Pedro 5,13. Aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda como igualmente meu filho Marcos. Ou seja, ele está terminando de escrever a sua primeira epístola. E quem está saudando aquelas igrejas junto com João Marcos, com Pedro? João Marcos. Então é possível que esta epístola tenha sido escrita, a segunda epístola tenha sido redigida por meio de João Marcos. Não podemos categorizar, é uma possibilidade. Mas a primeira epístola nós podemos dizer com certeza que foi ditada para o apóstolo, para Silas, ou alguns como preferem, Silvano, tá bom? O próprio apóstolo Pedro, ele se identifica nas duas epístolas logo no início. Na primeira ele se identifica como Pedro, na segunda ele se identifica como Simão Pedro, ou seja, com o nome de seu pai, e com o nome de família e com a alcunha que Jesus tinha dado a ele. Eu me equivoquei dizendo que na primeira epístola ele se identifica como Simão. Não, ele se identifica como Pedro, tá? Ele se identificou como Pedro mesmo, com a própria alcunha que Jesus deu para ele. Caminhando, irmãos, é importante que os irmãos saibam que a primeira epístola de Pedro passou pelos dois testes que a igreja primitiva usava para dar canonicidade a um escrito. O que é canonicidade? Ou seja, reconhecer como inspirado por Deus e que podia fazer parte das escrituras sagradas. Quais eram esses dois testes? O livro ostentar o nome do autor. Bem, quanto a isso, as duas epístolas têm. Tá? E o outro, o livro tinha que provar o valor intrínseco como escritura ao ser usado pelos cristãos. Ou seja, o que era considerado escritura até então? O Antigo Testamento. E uma base que era usada muito é que os livros do Novo Testamento precisavam ter citações do Antigo Testamento. E isto está presente. 1 Pedro, irmãos, tem traços da linguagem de Pedro. Nós podemos verificar que a epístola de 1 Pedro foi reconhecida logo no primeiro século. Logo, Clemente de Roma escreve uma carta para a igreja de Corinto, em que é conhecida como primeira carta de Coríntios, primeira carta aos Coríntios de Clemente de Roma, não de Paulo, em que ele faz citações da primeira epístola de Pedro. Também nós vamos encontrar ela sendo usada por Pápias por volta de 125 depois de Cristo. E isso Eusébio afirma. Quem é Eusébio? Eusébio é um historiador do cristianismo do terceiro século. Nós vamos encontrar citações por Policarpo também por volta de 125. Nós vamos quando Policarpo escreve uma carta aos crentes de Filipo. Nós vamos também encontrar citações em Teodócio em 160 depois de Cristo, em Irineu em 180 depois de Cristo. Alguns autores de livros
que comentam sobre aspectos introdutórios dos livros do Novo Testamento. O que é os aspectos introdutórios? É data, para quem foi escrito, autor, local, isso são aspectos introdutórios. Alguns desses vão classificar a primeira epístola de Pedro como uma literatura de perseguição. E junto com Hebreus e Apocalipse. E também Tiago. Se nós pegarmos esses livros, principalmente Hebreus e Apocalipse e 1 Pedro, fica muito claro que é uma literatura que estimula os cristãos diante da perseguição. Então elas recebem também esse reconhecimento. Literatura de perseguição. A primeira carta que Pedro escreve, ela tem um conteúdo. Ela foi escrita também ali onde Pedro estava, em Roma. E ela foi escrita para a Ásia Menor. E há uma alusão a Roma da seguinte forma. Vamos lá em 5,13. 1 Pedro 5,13. Diz assim: aquela que se encontra em Babilônia. Ou seja, Babilônia, nós não entendemos aqui como literal, mas uma referência a Roma, devido à situação que Roma vivia de um paganismo, assim como Babilônia viveu. Então ele usou desse subterfúgio, para mostrar a situação em que a cidade de Roma estava colocada. Mas ele apresenta como a eleita que se encontra em Babilônia. Quem é a eleita? É a igreja, que é composta dos eleitos de Cristo Jesus. Então, esta é uma referência à igreja, tá? Que estava em Roma. Então, ele diz assim, ó: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Ou seja, a igreja de Roma estava saudando aquelas igrejas para quem ele estava escrevendo. Então ele estava escrevendo de Roma, tá bom? Ele escreveu esta primeira carta com o propósito e com o objetivo de exortar os crentes daquelas igrejas a resistirem à opressão e aos perigos advindos de uma perseguição. Tá? Os perigos que eles estavam expostos por causa de um mau juízo, de uma má compreensão de quem eram os cristãos e do que os cristãos cultuavam. Tá? Eles faziam isso em respeito aos cristãos por causa do poder político que Roma exercia. Como eu disse, foi avisado que quem colocou fogo em Roma foi os cristãos. Foi dito que os cristãos eram canibais. E aí é por isso que Pedro vai lá na sua primeira epístola, no capítulo 3, do verso 14 até o 16, dizer assim: mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis. Portanto, com as suas ameaças nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Ou seja, o que deve acontecer? Pela forma como eles vivessem, as pessoas deviam ver que não era verdade aquilo que estavam dizendo. Então, eles estavam sendo perseguidos, às vezes, por uma mentira. Porque eles estavam transmitindo coisas que não eram verdade que os cristãos faziam. E eles estavam sendo perseguidos. Pedro vai abordar nessa sua epístola alguns pontos. E ele inicia a sua epístola fazendo uma saudação, onde ele se identifica, onde ele diz para quem está escrevendo. Logo em seguida, ele vai render graça, vai fazer uma ação de graças por Deus ter nos gerado de novo para uma herança incorruptível e guardada no céu para nós. Depois, ele exorta os crentes a viverem em santidade, ou seja, irmãos,
o que ele está dizendo valeu para aquele tempo e vale para nós hoje. Ele vai ensinar, logo em seguida, sobre os deveres dos crentes em relação à ordem social, vivendo uma vida honesta e de submissão às autoridades. Queridos irmãos, aqui a palavra é clara, de submissão às autoridades. Hoje, onde é ensinado questionar as autoridades, aquele ensina justamente ao contrário. Vocês acham que o Império Romano não era algo... Vocês acham que o Império Romano era algo bom, justo, que não tinha nada de corrupção? E eles falam para se submeter. E hoje nós vivemos numa rebelião muito grande contra as nossas autoridades. Em seguida, ele vai mostrar os deveres dos servos cristãos para darem bom testemunho. Você já reparou que muitas vezes as pessoas elas não estão dando um bom testemunho? Mas isso é um dever, tanto meu quanto o seu. Ele vai ensinar sobre a convivência no âmbito conjugal entre o esposo e a esposa e o esposo. Tá? Não é só Paulo que fala sobre isso, ele também diz. Ele vai falar sobre a necessidade de seguirmos o exemplo de Jesus Cristo no amor fraternal, na paciência, no sofrimento, sabendo que o fim de todas as coisas está próximo. Ele vai também falar sobre como os presbíteros devem conduzir as igrejas, ou seja, como que os pastores devem fazer isso. E depois ele vai instruir os próprios jovens sobre o relacionamento com o pastor e todos para serem humildes uns com os outros. Numa sociedade em que ninguém considera a humildade como algo bom, ele vai ensinar que os jovens devem ser humildes para aprenderem, serem instruídos. Exorta os crentes a lançarem sobre Deus as suas aflições, com a consciência de que Deus tem cuidado de nós. Muitas vezes as aflições tomam conta do nosso coração e nós depositamos aonde? Vamos levar a Deus. Isso tudo, irmãos, nós podemos dividir em 4 grandes blocos. Nós poderíamos dizer assim, passando a saudação, tá? Nós poderíamos ter no primeiro bloco, vida oriunda de Deus, que aí vai do capítulo 1:3 até o 2:10. O segundo grande bloco, vida em sociedade. Ou seja, se nós quisermos saber como vivemos na nossa sociedade, é só verificar lá do 2:11 até o 3:12. A vida terceiro grande bloco, a vida sob provação. Quem nunca foi provado, passou por adversidade. Vai lá em 3, de 13 até 14:19. E aí o último grande bloco, exortação, e aí ele faz sua saudação final, que vai do capítulo 5 inteiro. É assim está composta a primeira epístola. Quanto à segunda epístola, ela também foi escrita em Roma, mas muito mais próximo dos seus últimos dias. Provavelmente ele já estava quase próximo a morrer. E o objetivo desta carta era exortar aquelas igrejas de seu tempo a ficarem firmes cada vez mais para aquilo que Deus as chamou, vivendo como um povo eleito, para não se deixarem se desviar por heresias que se infiltravam nas igrejas. Irmãos, falsos mestres estavam entrando nas igrejas e transmitindo um ensinamento errado. Qual era esse ensinamento? Que o corpo é mau, que a matéria, a carne, ela é má, não tem como ela ser boa, tá? E aí, eles se desviaram por 2 segmentos. Um dos segmentos que se enveredou era o asceticismo. O que o asceticismo pregava? O sacrifício do corpo. Se a carne é má, se a matéria não presta, eu preciso sacrificar ela para purgar, para purificar. Então eles se flagelavam. Um segundo segmento, tá? Se um era asceticismo, o outro era ceticismo. Esse segundo segmento, eles faziam da seguinte forma: se a matéria é má e o espírito é bom, então vamos zoar mesmo. Vamos chutar o pau da barraca.
vamos para tudo que a carne deseja. E é por isso que surgiam as orgias da vida. Mas o espírito é bom, tá? Então eles não se importavam com o cuidado com o corpo, com uma vida moral e ética. Eles tinham uma imoralidade. E isso aos poucos estava querendo entrar dentro das igrejas. Então, na segunda carta que Pedro escreve, os assuntos que ele vai tratar, passando a sua saudação, tá? Depois dele se identificar, ele vai se referir a Jesus como Deus e Salvador, faz a sua apresentação, manifestando o desejo, a graça de Deus e a paz para que fossem multiplicados sobre os seus leitores, mas ele vai falar sobre 8 graças progressivas de Deus que devem caracterizar os filhos de Deus. Quais são essas graças? Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Isso deveria fazer parte daqueles que seguem a Jesus Cristo naquele tempo e nos dias de hoje. Outro ponto, outro assunto que ele trata. O motivo da sua carta, talvez principal, era fazer com que aqueles crentes tivessem uma proximidade, tá? Diante do momento da sua proximidade, da sua morte, ele queria deixar escrito a lembrança do que lhes havia ensinado. Ou seja, ele redigiu para que ficasse registrado, ficasse como lembrança o que ele havia ensinado àquelas pessoas. Ou seja, ele ensinou e ele registrou esse ensino. O que você tem registrado do que você tem ensinado? Vai ficar só na memória ou vai ficar registrado em um documento? Foi isso que ele fez. Quarto, o fundamento da fé cristã não se formou de fábulas inventadas, ou seja, não foi invenção humana. Irmãos, quantas falácias têm sido ensinadas, quantas coisas que não foram vivenciadas pelos profetas que caminharam junto com Jesus Cristo estão sendo ensinadas e que não fazem parte da doutrina dos apóstolos. Importante ressaltar que a igreja primitiva, lá em Atos 2, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque esses apóstolos caminharam com Jesus Cristo. Eles foram testemunhas oculares. Eles ouviram e viram o que eles estavam falando. Tá bom? Quinto, ele estava cuidando daquelas igrejas para que elas não sofressem influências de um falso ensino que vinha através de falsos mestres. Sexto, para que eles ficassem firmes, perseverantes, convictos de que Jesus vai voltar e do juízo final. Sétimo, ele apela para que eles rejeitem novamente os ensinos dos falsos mestres. Irmãos, tudo isso nós encontramos nestas cartas e isto vale para nós hoje. Eu quero terminar dizendo que uma das estratégias de Satanás é descredenciar o Evangelho, comprometer tudo o que está escrito. E isso ele vem fazendo desde o Éden. Ele pôs em questão o que Deus falou e ele vem fazendo isso até hoje, nos nossos dias. Nós temos que entender que a palavra de Deus, a Bíblia, e na qual está estas duas epístolas, são um registro fiel da revelação de Deus. E por ela nós chegamos à mensagem da salvação e da esperança. A autenticidade destes dois documentos, primeira e segunda epístolas de Pedro, repousam a fé e a esperança do crente em Jesus Cristo. Nós seguimos a revelação de Deus por meio de Jesus Cristo, que foi proclamada no Antigo Testamento pelos profetas e agora é testemunhada
pelos apóstolos que viveram e ouviram e tocaram a palavra da vida. E isso o Espírito Santo transmite até nós por meio das palavras registradas nas Sagradas Escrituras. Nós precisamos perseverar nesta certeza. Por isso, fique firme, não desanime, não dê ouvidos a falácias que provêm do baú de Satanás, mas fique firme na palavra de Deus, que é a nossa segurança, a nossa certeza, a segurança da nossa fé, em quem nós podemos ter esperança. Porque a palavra de Deus registra os propósitos de Deus para as nossas vidas e nesses propósitos está presente Jesus Cristo. Porque sem Jesus Cristo nós perdemos o nosso sentido de ser, nós não teríamos a nossa vida resgatada da perdição eterna. Que Deus te abençoe nesta manhã, que você tenha uma manhã abençoada, debaixo da graça e do poder de Deus. E nós nos vemos numa próxima oportunidade. Amém.